Olá, tudo bem? Eu me chamo Lana Nóbrega, e hoje eu vim conversar de uma maneira um pouco diferente. Essa fala inicial não é minha, tá? É da escritora inglesa Zadie Smith, e ela, ano passado, eu procurei a tradução aqui, o discurso todo traduzido, não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, coloca aí nos comentários. Mas um trecho, ela fez um discurso ano passado em que ela falava sobre otimismo e desespero. É esse, inclusive, o nome da fala dela. E um trecho dessa fala dela diz o seguinte: o progresso nunca é permanente, sempre será ameaçado. Tem que ser redobrado, reafirmado e reimaginado para que sobreviva. Eu fui muito tocada por essa frase em tempos em que vivemos tantas questões, né? Tanto internacionalmente como nacionalmente aqui no Brasil. E eu não pude não me colocar porque eu acho que a gente tem que repensar, e isso é uma conversa mesmo, eu não estou passando lição nem moral para ninguém, quem sou eu? Estou aqui vivendo os meus próprios conflitos, as minhas próprias lutas diárias e os meus próprios momentos de frustração, como cada um de nós. Mas me veio a reflexão, sim, de que a gente tem que repensar como a gente lida com a raiva. Isso a gente tem que fazer. Eu creio, e você veja aí o que você acha e como você se sente dentro disso, caso me escute até o final. Porque eu vejo a gente lutando contra as tantas injustiças que vão surgindo aí, que a gente vai entrando em contato com essas notícias tão pesadas e tão difíceis, e que a gente se enche de raiva na hora com algumas delas por serem muito pesadas e por serem muito difíceis mesmo, difíceis de digerir, difíceis de aceitar que elas existam. E é bom que elas nos impactem dessa maneira, porque isso mostra que tem algo de legal na gente. Tem algo na gente que se revolta, que reconhece que aquilo ali não era para estar acontecendo, né? Mas essa parte que se revolta e que não sai sem ser impactada por essa notícia ruim, por esse absurdo, por essa injustiça, por esse horror, por essa violência, não pode se tornar da mesma matéria de horror e de violência com a qual a notícia foi feita, com o qual o fato da notícia foi feito. Então, se morreu alguém que foi horroroso, que fez um mal horrível, muito me incomoda que a gente morreu mesmo, tinha mais que morrer, sabe? Porque eu acho que a gente se torna, nem que seja um pouquinho, parecido com aquele monstro que se foi, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar um pouco como a gente lida com a raiva. Eu acho que a gente tem que repensar quem a gente compreende por líder. Aqui eu abro um leque muito grande de interpretações, eu sei, porque nós temos essa dualidade muito forte, quase futebolística, né, entre as vertentes políticas, ideais políticos, entre esquerda e direita, por exemplo, né, onde fica cada um bradando seu time e querendo que o outro morra, né, e atacando o outro. E eu acho que a gente tem que parar um pouco e repensar a forma como a gente se coloca politicamente, né? E repensar quem a gente pensa dentro desse panorama tão restrito, tão carente de líderes ideológicos, né? A gente tem que parar e pensar um pouco sobre quem de fato a gente escolhe como líder, sobre quem de fato a gente observa em suas ações, não só num momentinho, num fragmentinho parado, que a gente caça, parece que tenta caçar uma coisa boa, ele é horroroso nisso, mas pelo menos ele não rouba, olha que caminho político, ético que ele tem, quando isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo para qualquer, deveria ser o mínimo para qualquer político, e a gente fechar num mínimo é muito assustador.
ainda mais se vem junto com um discurso horroroso, né? E eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso. Nesse mesmo discurso, essa mesma fala, essa escritora, Zadie Smith, ela diz, gente, é muita ingenuidade a gente pensar que haja de fato uma perfeição, a gente sempre vai ser imperfeito, por isso mesmo que esse processo, esse avanço da humanidade está sendo sempre questionado e posto a perigo. Mas, justamente por isso, é que a gente tem que pensar em quem a gente reconhece como líder. Veja, e aí também é uma ideia dessa fala dela, a gente pensar no processo histórico, na história recente de cada um de nós. Eu sei que às vezes é complicado para que a gente compreenda empaticamente todas as falas, todos os pontos de fala de cada um de nós, né? O lugar de voz que se fala hoje em dia. É difícil mesmo compreender, né? Mas eu quero que você me ajude aqui, vamos pensar junto, porque a história recente de cada um de nós é muito diferente. É muito diferente se você for parar para pensar, eu, mulher, há 100 anos atrás, qual é o meu lugar na história? Hoje que eu sou jornalista, tenho um mestrado, tenho um doutorado, tenho um lugar de voz, aqui onde eu posso estar gravando esse vídeo com certa liberdade, há 100 anos atrás, quem era eu na história? Quem seria eu na história? E eu sou uma mulher branca, né? E uma mulher negra, quem ela é? Quem ela poderia ser? Que é isso uma parte da fala dela, sendo ela negra, né, ou mestiça, há 100 anos atrás. Quem ela poderia ser há 100 anos atrás? É muito recente a nossa história e todos os males que existem nela, né? E por isso mesmo se põe mais a perigo a gente pensar que possíveis líderes não estão interessados, fazem pouco dessas histórias recentes e menosprezam. E eu sei que cada um de nós tem preceitos e morais que são muito nossas, Mas assim, esses preceitos e essas morais que são nossas também precisam ser repensadas. Precisam, porque a gente não pode querer que o mundo se desconcerte todo pensando que no passado tudo era maravilhoso, porque não era. Basta a gente pensar que com toda a crise da atualidade, hoje nós podemos ir e vir com certa liberdade. Eu coloco isso de uma maneira geral, não estou colocando bandeira LGBT, eu não estou colocando bandeira negra, eu estou colocando de uma maneira geral mesmo, onde cada um de nós pode ir e vir hoje em dia, onde cada um de nós pode sim se dar o luxo de buscar um trabalho, se dar o luxo de pegar um celular e gravar e ter voz e ter espaço, né? E isso é recente, é muito sério que a gente perceba isso tudo é muito recente, né? A nossa história, se a gente for buscar a história democrática do Brasil, é muito recente. Né? O próprio Brasil é um bebê em termos mundiais. Então, sim, eu peço que a gente repense quem a gente toma como líder, sabe? Quem a gente sonha como líder. Um líder, ele é um representante de uma pluralidade. Então, ele não pode bradar a violência a determinados grupos. Não escolha a violência. Isso é para a tua vida, isso é para a vida do teu país, isso é para a vida da tua cidade. Se tu escolhe a violência, tu tá sendo tão feio quanto aquilo que tu acha feio, sabe? E é nessa perspectiva que eu peço que a gente repense. E sim, estou falando dos candidatos à presidência do Brasil, nessas eleições que vem agora em 2018. Né? Estou sim falando desse político que é difícil para mim, de fato é muito difícil colocá-lo nessa categoria de político, mas estou sim falando do Bolsonaro, né? Porque vejo pessoas iludidas e tomadas por um discurso de ordem que é um discurso de violência, sabe? E a violência não é. A gente teve aí ontem uma criança de 5 aninhos que morreu porque era espancada pelos pais, né? E aí eu vejo pessoas que eu considero, pessoas que eu gosto, pessoas por quem até eu tenho carinho,
levantando a voz, pensando na possibilidade desse candidato, sem parar para analisar que estão escolhendo a violência. E é isso, a gente não escolhe a violência. A gente tem momentos na vida em que a gente tem que ser mais fortes e mais firmes. Esses momentos existem, tanto na nossa vida subjetiva como no posicionamento e gestão coletiva. Existem, mas ser firme não é ser violento. Ser firme não é ter discurso de ódio contra outros seres humanos. A violência só sim gera violência. A gente tem todo um processo histórico nacional e mundial que comprova e reforça isso. O caminho da violência gera sim mais violência. E esse progresso, ele é frágil, ele retrocede sim se a gente não tomar cuidado. Então vamos parar para pensar, existem sim saídas, cada tempo histórico nos mostra que existem sim saídas. Se a gente acredita no bem da humanidade, se a gente acredita no coletivo, se a gente acredita que é pelo caminho da paz e é pelo caminho da empatia, em especial a empatia, porque paz sem empatia não é paz. Né? Então, é pelo caminho da empatia, da gente reconhecer que, isso não é certo pra mim, mas pode ser certo pra outra pessoa. Isso não faz parte da minha vida, mas faz parte da vida de outra pessoa. E o coletivo é isso, são essas grandes diferenças e é assim que a gente funciona. Porque um país não pode ser todo feito de gentes iguais, de gentes que pensam igual, que agem igual. A gente só não pode escolher o caminho do ódio e da violência. Então fica aqui esse apelo para que a gente pense em como a gente se comporta politicamente, em cada um dos aspectos da nossa vida, da nossa fala e de quem a gente pensa como líder.